Nesse segundo estudo de caso, a gente vai trabalhar agora uma situação conflitiva. Mas, de propósito, eu não escolhi qualquer caso. Eu escolhi um caso que talvez você não pensasse que seria um prioritário para a justiça restaurativa. O Howard Zeh, um dos principais autores de justiça restaurativa contemporâneos, ele fala que para pensar em quais casos eu posso ter a justiça restaurativa, talvez eu tenha que olhar para quais danos e dores eu tenho ali. O Howard Zeh diz que quanto maior o dor e o dano, maior o potencial restaurativo. Mas também o maior cuidado que a gente tem, o preparo do facilitador para atuar ali. O caso que eu vou falar para vocês agora é o caso de uma adolescente que eu atuei aqui em Belo Horizonte e que me encaminharam um caso quando esse menino tinha 17 anos. Ele era um garoto que já tinha envolvimento com tráfico de drogas desde os 12 anos de idade e que tinha se envolvido num duplo homicídio aos 17. Talvez você realmente não imaginasse que esse fosse o caso de justiça restaurativa que me encaminharam, não é mesmo? Eu trouxe ele justamente por isso, para a gente romper um pouco com esse paradigma de menor potencial ofensivo. Embora eu também espere que a gente consiga, ao redor desse curso, ao decorrer do curso, romper com o paradigma de violência, criminalidade, de que tem que ser dentro do sistema socioeducativo, e por isso também eu trouxe o primeiro estudo de caso relacionado à escola. Mas então, esse garoto, com esse envolvimento no tráfico de drogas e no duplo homicídio, na verdade veio o caso pra gente, o processo, os autos trabalhavam em relação às duas mortes. E no caso desse duplo homicídio, uma das pessoas era parente dele. E a outra delas era uma pessoa que estava na hora errada, no lugar errado, e que foi morta junto. Um menino também adolescente. E esse caso foi encaminhado para a justiça restaurativa porque a mãe dessa vítima dizia que queria muitíssimo conhecer quem era o monstro que havia matado o filho dela. O único filho dela. E a única referência de família que essa mulher tinha. Quando ela disse que queria olhar nos olhos dos olhos daquele monstro e saber quem era o monstro, e ela usava essas palavras, ela dá uma deixa muito forte do que potencialmente esse encontro poderia fazer bem para ela. Claro, a gente tinha que trabalhar aquilo individualmente por bastante tempo, identificar necessidades, identificar sentimentos, identificar por que essa mulher chama de monstro, o que é que ela considera, o que é que ela precisa nesse instante, quais seguranças. Então, era muito importante falar com ela antes, mas também com ele. Perguntar se o menino quer participar, ouvi-lo, sua perspectiva da história, compreensão de impactos, o que ele conseguia ver dali. Então, tanto dessas coisas eram importantes também. E aqui, nesse caso, narrado do jeito que eu estou trazendo para vocês, talvez uma das coisas que a gente deva se perguntar é: quem sofre dor e dano? E observem que aqui, quem sofre dor e dano é muito maior do que simplesmente a vítima fatal. A mãe dessa vítima fatal tem um dor e um dano tremendo. Então observem que também quando a gente faz essa pergunta na justiça restaurativa, não coincide com vítima ofensor. A gente também procura saber aqui do que é que essa pessoa precisa, e ela me diz entre as necessidades dela: eu quero conhecer, eu quero saber por que esse monstro matou meu filho. Então essa também era uma necessidade dessa mulher. Depois a gente procura ver quem tem alguma obrigação de satisfazer essa necessidade, quem pode ter alguma responsabilidade e também quem seria uma presença bacana daquela microcomunidade de referência e afeto para estar junto nesse caso. E ainda, o que é que essa pessoa acredita que poderia satisfazer suas necessidades? São algumas das perguntas que a gente faz antes mesmo de se perguntar qual método. Já que na justiça restaurativa a gente pode operar e sinalizar isso por diversos métodos. Então aqui, dentro da primeira pergunta que eu queria trazer para vocês refletirem um pouco, e logo em seguida a gente vai ter um vídeo de resposta em que eu vou trabalhar propriamente como eu atuei nesse caso, eu queria que vocês primeiro pensassem: tem algum caso que não poderia ser encaminhado para a justiça restaurativa? Ou não? Havendo voluntariedade das participantes, seria possível estar na justiça restaurativa? Segundo, se essa mulher, essa mãe, me demonstra interesse em estar presente no caso, mas o garoto não me demonstra, é possível fazer um processo restaurativo sem a pessoa que infligiu o dano? Ou ainda, se fosse o contrário, sem a vítima? Isso seria possível? Se sim, o que a gente poderia fazer? E ainda uma outra pergunta: num caso como esse, será que a melhor coisa a se fazer seria trabalhar o conflito em si ou algum outro nível de percepção com cada uma dessas partes? Por exemplo, de como que ela se sente em alguma necessidade, algum círculo de luto. Essas são algumas das questões que eu quero que vocês reflitam a respeito. E aí, no próximo vídeo, eu vou trabalhar com vocês narrando propriamente como que foi o encadeamento dessa história.